Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, líder da bancada do PSDB no Senado Federal. Nós vamos conversar sobre as prioridades da pauta do Poder Legislativo neste semestre. Senador, temos aí pendentes a votação do orçamento e a questão dos vetos. Como é que o senhor está se posicionando em relação a esses dois temas? Bem, o orçamento é um projeto de lei, é uma proposição, como se diz aqui no nosso jargão legislativo. É um projeto de lei que pode ser aprovado por maioria simples, por uma votação conjunta entre o Senado e Câmara. Acontece que a Constituição diz que nenhuma proposição, nenhum projeto de lei, é o caso do orçamento, pode ser votado enquanto houver vetos presidenciais sobre os quais ainda não houve decisão do Congresso. Quer dizer, o Congresso vota um projeto de lei e o presidente da República pode sancionar e a lei passa a vigorar, ou ele pode vetar, dizer, não, eu não quero. Qual é a obrigação do Congresso? É reexaminar, isso é o que diz a Constituição, esse veto presidencial, e é o Congresso que diz a última palavra. Se o veto vai ser mantido ou se vai ser derrubado, como se diz. Mas existem mais de 3 mil vetos. Existem coisa de 200 proposições que tem vários dispositivos. Uma lei tem vários artigos, tem várias normas dentro de uma lei. Então, o conjunto dos dispositivos vetados dá coisa de 3 mil. Porque há muito tempo não se vota. O Congresso está abrindo mão da sua prerrogativa de dar a última palavra em matéria de elaboração de lei legislativa. Agora, a Constituição diz isso. Não pode votar orçamento, não pode votar nenhuma lei, o orçamento é uma lei, enquanto houver veto ainda nas gavetas do Congresso. A posição minha e da minha bancada é o seguinte, nós temos que limpar essa gaveta. Superar o impasse. Superar o impasse, votar esses vetos, e muitos deles o Congresso votaria seguramente com a maior tranquilidade, porque não são questões polêmicas. Muitas vezes o Congresso, às vezes, vota um projeto de lei ou um artigo, inclui num artigo, sabendo que o presidente vai votar. Eu não faço isso, mas muita gente faz. Não é? E são vetos tranquilos. Agora, alguns são polêmicos. Por exemplo, o veto presidencial é um projeto de lei que determina que 10% da receita da União, do que a União arrecada, o governo federal arrecada, deve ir para a saúde. Houve um veto. Tem que ser apreciado esse veto. O Congresso mantém o veto ou derruba o veto? O fim do fator previdenciário. Fator previdenciário, a distribuição dos royalties do petróleo entre os estados e municípios, né, e a União. São algumas questões espinhosas. Então, a bancada do PSDB defende que primeiro seja resolvido o problema dos vetos, depois votado o orçamento. E não é a bancada do PSDB, é o que diz a nossa Constituição. A Constituição está aí, a letra é clara. Mas há muito tempo não se faz assim. Mas um dia tem que acertar o passo. Né? Acertar o passo, acabar com esse passivo de vetos pendentes. Né? E é possível fazer mediante uma programação em que nós teremos, no máximo, 5, 10, quem sabe, votações polêmicas. Né? E depois sana esse passivo. Agora, o governo não entende assim. O governo quer votar o orçamento e o presidente Renan marcou para terça-feira. Dia 19. Dia 19. O que a oposição vai fazer? Nós, do PSDB, nós vamos pedir votação nominal. Né? Agora, se o governo tiver maioria, como tem maioria, ele tem maioria, só que precisa pôr deputados e senadores para votar. Né? Ele aprova o orçamento. Agora, acho uma temeridade, porque um orçamento aprovado em condições contrárias ao que diz a Constituição é um orçamento frágil. Qualquer estagiário de direito pode, com uma petição simples, derrubar isso no Supremo. Eu acho. Superado esse impasse, quais são os temas mais importantes da pauta do Legislativo? Bom, um tema que eu acho crucial, que diz respeito à vida dos cidadãos, né, é o Código Penal, o novo Código Penal brasileiro. A legislação penal brasileira, a definição dos tipos penais, o que é crime, qual é a pena que se deve atribuir a esses crimes, regras gerais do sistema de cumprimento de penas e tal, isto precisa ser modernizado, atualizado. O Código Penal brasileiro é de 1942. Em 1942, o Brasil era um fazendão. Acho que você nem era nascido em 42. Nem era nascido. Eu também não. Não é? O Brasil era um país rural. Não é?
não havia temas que hoje são muito importantes, como a defesa da vida, da natureza, a vida, o crime contra a vida, o homicídio, que muitas vezes, mas isso se fez muito, nos júris, se absolvia o criminoso sob a alegação de que era um crime passional. Então mudou a mentalidade brasileira, mudou a realidade, mudou o mundo. A criminalidade mudou, é mais violenta, mais organizada, melhor armada. Não existia nem internet. Não existia nada disso, hoje se comete crime pela internet. Antigamente o vigarista, o estelionatário, levava o sujeito na conversa, né? Para vender o viaduto do chá lá em São Paulo para o endinheirado, o caipira endinheirado. Hoje você não tem, os caipiras são espertos e os vigaristas usam a internet, que tem um poder maior de destruição ou de ataque contra a honra das pessoas. Precisa modernizar esse código. Então, há um projeto que está aqui, que nós já começamos a analisar, foi o resultado de uma comissão criada pelo presidente José Sarney, a pedido, aliás, do plenário, e tem muita polêmica, você imagina, um negócio desse. Outro tema que também provoca muita polêmica é o Pacto Federativo, o famoso... O Pacto Federativo é o seguinte, são as relações financeiras entre União, Governo Federal, Estados e municípios. Nós vivemos um processo crescente de centralização de todos os impostos que os brasileiros pagam nas mãos da União, do Governo Federal, em detrimento dos municípios e dos estados. Então, nós precisamos resolver alguns impasses, né? Como, por exemplo, a atualização do Fundo de Participação dos Estados, que é um fundo que é abastecido pelos recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados federais e que são redistribuídos para os estados segundo uma regra. Essa regra precisa ser alterada, porque é uma regra de 20 anos atrás e o Supremo Tribunal nos deu prazo para alterar, o prazo já se esgotou, nós estamos correndo. É baseado em critérios demográficos e esses critérios que já não valem mais, porque é baseado, esse fundo foi criado pela Constituição de 88, havia uma regra transitória que devia valer por 2 anos de distribuição desses recursos e depois desses 2 anos teria que fazer uma captasse as mudanças que o organismo social atravessa. Por exemplo, Brasília, naquela época não era tão rico como é hoje. Brasília hoje é rico, mas tem um entorno que tem os problemas hoje que não tinha antigamente. O Centro-Oeste brasileiro hoje é um país grande, forte, né, economicamente progressista. O meu estado, o estado de São Paulo, é o maior contribuinte desse fundo, coisa de 30% do conjunto. Nós só recebemos 1% de volta. Então precisa reequacionar isso, né? Não é fácil porque os interesses aí são diversos e conflitantes em alguns casos. Conflitantes. Então, o que poderia resolver? Olha, não dá para o cobertor é curto. Só que nós temos que pegar um pouco do recurso que hoje está no governo federal, porque ele tirou dos estados e municípios, e devolver sob forma de um fundo de desenvolvimento regional. É uma ideia que está para ajudar os estados e municípios, os estados mais pobres, a ter políticas de desenvolvimento, para evitar que esses estados recorram à chamada guerra fiscal, que é a diminuição que é um tratamento do ICMS favorável para empresas que venham se instalar nos seus territórios, né, que geram grandes conflitos entre os estados. Temos que partir para acabar com isso, né? Nós temos a briga pela distribuição dos royalties do petróleo. Uma briga, aliás, que foi aguçada pela ideia de que o pré-sal é isso, o pré-sal é aquilo, vai ser o grande Eldorado. Não é bem assim, mas enfim. Mas há uma grande expectativa de uma divisão mais equitativa desses recursos. Mas aí o Estado do Rio, o Estado do Espírito Santo, diz, olha, se tirar o nosso recurso do petróleo, nós vamos quebrar. Como compensá-los? Recursos já contratados, inclusive. Como compensá-los, né? A dívida dos estados, no tempo do presidente Fernando Henrique, transferiram suas dívidas para o governo federal, que é uma forma de o Brasil sanear a situação financeira dos estados. E eles se comprometeram a pagar ao governo federal, né, que honrou essas dívidas, pagar um certo percentual da sua receita. Só que hoje, aquele índice que corrigia essa dívida, ele já não é mais adequado à situação financeira de hoje. Naquela época a inflação ainda era... Hoje a inflação está começando a pôr a cabeça de fora. Mas na época se adotou um índice de correção que hoje é escorchante para os estados, né?
Então são coisas que têm que ser resolvidas, que têm que ser equacionadas. E este ano, porque o ano que vem é ano de eleição, e ano de eleição você não mexe com isso. Senador, muito obrigado pela entrevista. O senhor está convidado a comparecer aqui no nosso argumento outras vezes para continuarmos discutindo outras prioridades da pauta do Legislativo. Com muito prazer. E a prioridade da oposição, evidentemente, é vigiar o governo, criticar o governo, cobrar as promessas do governo. Além dessas coisas, dessas ações legislativas, nós temos o nosso trabalho também de ser o grilo falante, ficar ali, olha, essa promessa aqui não está sendo cumprida, cadê o posto de saúde, cadê o hospital, cadê a estrada? Muito bem. Muito obrigado, senador. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Aloysio Nunes Ferreira, líder da bancada do PSDB aqui no Senado. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas devem ligar no Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.